todas. É um prazer recebê-las nesta mesa do Congresso Internacional, intitulada Do PPC à Experiência Digital, integrando planejamento pedagógico, formação docente e acervo na jornada por competências. Quero registrar também aqui meu agradecimento à organização do evento, parabenizar também pela organização. E esta mesa e a participação da MB aqui no CIAED, eu diria que é muito emblemática e muito importante, porque reforça, mais uma vez, o compromisso da MB em ser a parceira das instituições de ensino. Tá? E o propósito dessa mesa e dos convidados aqui é da gente discutir um documento extremamente importante para as instituições de ensino, esse documento vivo que é o PPC, e como ele está integrado à formação tanto docente quanto da formação discente. Eu me chamo Adriano Girelli, sou gerente de produto da MB e tenho aqui a honra de contar na mesa com a participação de 3 figuras muito importantes para esse debate. Nós temos aqui no meu professor Eniel, do Espírito Santo. Ele é professor adjunto da UFRB, no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, CETEC, líder do grupo de pesquisa Observatório de Tecnologias Educacionais, coordena o projeto de pesquisa Competências Digitais dos Professores, da autoavaliação à formação docente no Recôncavo da Bahia, é doutor em Educação, com 2 estágios de pós-doutorado e organizador do livro lançado recentemente, Competências Digitais de Professores e Estudantes, lançado pela EduFBA. Temos também a participação do Rion Braga, fundador da rede Multiversa, consultor e palestrante que percorre IES de todo o Brasil discutindo modelos educacionais, gestão estratégica e futuro da educação superior. É uma das vozes, considero assim, mais provocadores desse setor e tem levantado questões importantes sobre o que ele chama de mindset regulatório na gestão acadêmica, assunto que conversaremos aqui. E Renato Nascimento é gerente de eficiência acadêmica no Grupo AFIA, um dos maiores grupos de educação e saúde do Brasil, e no seu dia a dia lida com o desafio de traduzir o PPC em experiência de aprendizagem em escala, coordenando práticas e indicadores que integram dezenas de unidades e cursos. Tá? Então, para começar essa conversa, gostaria aqui que a gente ouvisse um pouco o que os dados de pesquisa e os dados científicos têm nos falado sobre a formação docente e sobre a experiência digital de toda a comunidade docente. E é justamente isso que o professor Eniel e seu grupo vem investigando há anos no Recôncavo da Bahia. Então, professor, muito obrigado pela participação. Tá? Você acabou de organizar essa obra que é editada pela Federal da Bahia, uma obra coletiva, Competências Digitais de Professores e Estudantes. E tem um ponto nessa obra que fala muito sobre uma distinção entre uma formação emancipatória versus uma instrumentação. Tá? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o que é hoje, o que significa uma competência digital docente emancipatória? Perfeito, boa pergunta, Para começarmos os debates, Gostaria de cumprimentar Renato e é um prazer estar aqui nessa mesa organizada aqui nesse evento. Eu vou pegar aqui meus alfarrábios digitais, Porque hoje antigamente para quem não conhece alfarrábios, são notas, As notas que nós tínhamos e utilizávamos alguns anos atrás e agora nós temos notas digitais. Mas respondendo sucintamente a sua pergunta, Adriano, o que nós temos é que quando falamos no livro sobre competência digital e fazemos essa diferenciação, é porque nós entendemos que a competência digital não é meramente um treinamento técnico, não é simplesmente domínio de ferramentas ou recursos tecnológicos. É muito mais que isso. É o professor saber integrar na sua prática pedagógica todas aquelas potencialidades que aqueles recursos possibilitam. Na verdade, é integrar conhecimentos, habilidades e atitudes, O próprio conceito de competência perpassa por isso. Mas isso com uma intencionalidade pedagógica. E nesse sentido é um pouco diferente.
Eu me lembro na época da pandemia, alguns professores, né, e nós que trabalhamos com tecnologias, nós éramos, né, eu imagino que todos que estão aqui, nós viramos consultores, né, dos professores que foram impulsionados para os ambientes virtuais. E uma professora, ela chegou para mim e falou: Breninha, onde que eu aperto? Que botão eu aperto? Não é isso, né, que nós queremos. Né? Nós queremos que as pessoas não somente saibam apertar esse ou aquele botão, mas saibam por que está fazendo aquilo. E nesse sentido, a pessoa precisa ter o que nós chamamos de competência. Mas aí nós colocamos uma outra palavra que você pergunta muito bem: competências digitais emancipatórias, não foi? E aí eu preciso contar para vocês por que dessa palavra emancipatória no título do livro que eu organizei. Na ocasião, em 2024, eu estava concluindo o segundo pós-doutorado na Federal da Bahia e eu tive a oportunidade de ter como supervisor do pós-doc um professor que ele faleceu no último ano, né, partiu, mas deixou boas recordações, e ele sempre falava o seguinte, um filósofo, professor titular, aposentado, ele dizia o seguinte: olha, falar sobre tecnologias é importante e ter essa abordagem que você traz é fundamental, mas não se esqueça que as tecnologias nós temos que utilizar não para reproduzir essas injustiças sociais que nós temos e que nós nos deparamos, mas para emancipar professores, alunos e estudantes. E aquilo pegou, né? Aquilo me pegou de uma maneira, porque até então eu falava de tecnologia, há 20 anos eu tenho estudado sobre tecnologias. E aí eu falei, não, é importante nós termos esse conceito, utilizar as tecnologias para emancipar as pessoas, para fazer o uso crítico disso, né? E no caso dos professores, saber selecionar os recursos que vão utilizar, no promover a autonomia do estudante, promover o protagonismo do estudante. Isso naturalmente relacionado com o compromisso com a ética, com a justiça social e com a inclusão, que é o que é essa palavra, né, que é uma palavra que é tão cara para nós. Então, assim, em síntese, qual a relação, a grande diferença entre falarmos de competências digitais competências digitais dos professores de forma emancipatória e mero treinamento? Primeiro que no nosso grupo de pesquisa, no Observatório de Tecnologias Educacionais, nós não usamos a palavra treinamento, porque treinamento nos remete a uma ideia de treinar para alguma coisa. É uma ideia, inclusive, um pouco tecnofordista, né? Se você for analisar. E respeitamos quem tem, né? Na verdade, é o nosso conceito epistêmico do que é formar professores e do que é formar pessoas para a vida. No nosso contexto, nós queremos, na verdade, a nossa proposta é ultrapassar essa ideia fordista de simplesmente treinar, mas para uma formação mais abrangente, ou seja, para que as pessoas sejam capazes não somente de utilizar aqueles recursos tecnológicos que nós temos, que são muitos e que são importantes, nós não podemos abrir mão deles, mas saber usar isso de forma contextualizada. Não é saber simplesmente apertar um botão, mas por que eu estou usando e por que aquilo vai influenciar na aprendizagem do estudante. Obviamente que isso vai exigir, e buscando aqui, já respondendo, aqui terminando, nesse livro que eu organizei, nós observamos o seguinte, que os professores eles já possuem um certo domínio, não vamos dizer, mas eles já têm um certo conceito do que são as tecnologias e de como utilizá-los. Mas há necessidade de avançar rumo a uma proficiência digital. Em síntese, a competência emancipatória é aquela onde nós vamos utilizar para formar sujeitos críticos, qualificar a prática docente, sobretudo, e dar sentido pedagógico ao uso das tecnologias. Não sei se eu consegui rapidamente dar essa resposta. Perfeito, obrigado, professor. E tem um ponto que você tocou agora, que é do professor, esse corpo docente já domina, em certa medida, as tecnologias, né? Em todo o trabalho que apresenta-se ali no livro, com da professora, junto com a professora Sara Dias Trindade, em 2021, que teve uma pesquisa com 182 professores, foi percebido que há um nível médio do corpo docente em relação
as competências tecnológicas, né? E todo esse nível médio está na categoria B1, que é integrador, enquanto o corpo discente já é também considerado como residente digital. Como que o senhor vê essa possível assimetria entre o domínio das competências por parte do corpo docente e essa residência já natural em relação à tecnologia do corpo discente? Há uma assimetria que impacta ali na construção, talvez até do PPC? Sim. Os estudos, e aqueles que não conhecem o livro, ele está disponível, depois nós podemos disponibilizar, porque ele está disponível na plataforma digital da Universidade Federal da UFA por meio do repositório, né? O estudo, o livro, na verdade, ele é uma organização de vários estudos, e o que você menciona é um estudo específico da professora Sara Dias Trindade, que ela é uma professora da Universidade do Porto, em que ela fez algumas pesquisas. Eu fiz algumas pesquisas junto com ela, com os professores aqui do Brasil. Nós fizemos com uma amostra reduzida e, entretanto, o que eu quero salientar é que essa amostra de 182 professores, né? Essa amostra ela chegou muito próximo dos resultados de outras pesquisas internacionais utilizando a mesma ferramenta, que é o mapeamento, o quadro de mapeamento das competências digitais dos professores. Pois bem, os resultados indicaram que os professores eles estão no nível intermediário, né? Os professores universitários, eles não estão no nível elementar de iniciante do uso das tecnologias. Basicamente são 3 grandes níveis: o nível iniciante, o nível básico, né, intermediário e o nível mais avançado. Os professores eles estão no nível intermediário, mas inferior, viu? Não é no nível superior, no nível inferior. E esses resultados, gente, eu gostaria de só salientar, eles não são diferentes de outros lugares. Por exemplo, numa amostra de professores da comunidade portuguesa, por professores do ensino superior, também em Portugal demonstrou a mesma coisa. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Os professores eles sabem, já conhecem as tecnologias, integram de alguma maneira, mas precisam avançar para esse uso crítico reflexivo, porque ainda tem pouca inovação pedagógica, uma autoria limitada, inclusive no uso das tecnologias. Esse é um ponto. Agora, existe também essa outra pesquisa, que aí é o que você menciona, que é o uso das tecnologias pelos estudantes. E os estudantes já estão no nível um pouquinho, eles estão como se fosse no nível intermediário superior. É o que você coloca da assimetria. Os estudantes, eles utilizam mais as tecnologias do que os professores, isso é verdade. Ontem, por exemplo, eu estava parado aqui na frente do auditório principal e eu presenciei uma cena que comprova isso. Tinha um professor do Instituto Federal do Paraná, junto com seu filho, de aproximadamente uns 9 anos, e o filho dele estava editando um vídeo que o pai tinha acabado de gravar, utilizando aí uma ferramenta. Mas o menino, ele tinha uma habilidade tão grande, ele estava editando o vídeo no celular, no smartphone, uma habilidade tão grande que eu fiquei impressionado. E ele estava colocando legendas e colocava isso, aquilo. Eu fiquei olhando, olha só, né? Nós temos aí o que se chama desses residentes digitais. Mas, atenção, o fato dessa geração, que alguns autores, como Mark Prensky, chama de nativos digitais, ou outros de residentes digitais, não indica que eles sabem utilizar essas tecnologias para fins pedagógicos. Sara Dias Trindade, ela tem uma expressão que eu também concordo com ela, é uma geração que usa intensamente as tecnologias, e nesse sentido utilizam mais do que os professores, né? Mas utilizam para fins sociais. Quando nós falamos de aprendizagem, aí é que nós entramos com a nossa expertise enquanto professores. Então, talvez conciliar esse uso pedagógico das tecnologias e aproveitar essa expertise desses estudantes, que são ou nativos digitais ou residentes digitais, poderá ser como eles falam lá, uma grande valia, né? Eles utilizam uma expressão nesse sentido lá no português lusitano. Mas o que eu gostaria de salientar é essa importância de que, apesar de que aparentemente nós tenhamos aí uma assimetria, né, entre esses residentes digitais e os professores
que são, na sua maioria, né, de uma outra geração que tiveram que aprender a utilizar as tecnologias, isso não demonstra que os estudantes eles sabem utilizar para o processo de aprendizagem. Cabe aos professores, sim, enquanto experts, né, enquanto pessoas que dominam aqueles conteúdos propriamente de suas disciplinas, ser os mestres, os maestros, né, desse processo. Daí o que eu digo, o fato dos professores estarem no nível B1 não é algo tão negativo assim, mas é um alerta de que há necessidade de que nós tenhamos processos formativos mais incisivos para que os professores possam avançar no seu nível de proficiência digital. Porque nós não podemos simplesmente mapeamos, né, verificamos que os professores estão em determinado nível e agora não fazemos nada com esses números. Nós precisamos investir e cabe às instituições fazerem isso, né? As instituições têm feito isso. Eu participei agora de um debate numa outra mesa em que uma instituição demonstrou como tem feito, inclusive promovendo cursos de especialização, promovendo cursos de curta duração, enfim. É necessário que os professores, o corpo docente, ele tenha uma formação e que não é uma formação estanque, não é nesse momento, como voltando àquela ideia, uma formação de para apertar determinado botão, não é isso, mas é uma formação mais abrangente para esse uso crítico, esse uso reflexivo das tecnologias. E, em última análise, aproveitar também as expertises dos estudantes, ainda que eles não saibam utilizá-lo para fins educativos. Por exemplo, aquele menino, aquele filho do professor que eu mencionei ontem, trazendo esse exemplo prático, ele sabia utilizar bem o aplicativo, né? Acho que ele estava utilizando o CapCut, parece-me, salvo engano. Ele tinha um domínio assim impressionante com os dedos na edição do vídeo, mas só que é o pai dele, que era o conteudista, vamos dizer assim, o adulto da relação, que dizia, não ficou bom esse texto, vamos fazer isso, vamos mudar essa determinada imagem, enfim, ele estava sendo guiado. Então, aproveitar dessa geração também é importante. Nós, professores, eu tenho feito isso nas minhas aulas, quando me deparo com estudantes que têm esse domínio, de utilizá-lo a nosso favor. Efetivamente, eles não têm o domínio pedagógico do conteúdo. O domínio pedagógico do conteúdo cabe a nós, enquanto docentes. Mas eles têm um domínio técnico. E conciliar isso pode ser, talvez, um grande mundo. A partir do momento também que nós estamos num processo de formação continuada docente. Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu acho que o que você trouxe agora e tudo dessa pesquisa aponta um caminho bem claro, é que na criação do PPC ou de toda a jornada desse estudante e na formação desse docente, é super importante e necessário levar em consideração a realidade no qual eles estão inseridos, né? Não pode simplesmente ver o PPC e prescrever essa realidade ali no documento. E aí, nesse sentido, eu gostaria de entrar nesse assunto com o Rion Braga, que ele traz uma provocação muito interessante, que é uma metáfora que você utiliza num texto seu recente, em que a maioria dos gestores enxerga apenas a ponta do iceberg dos problemas da IES, né? Então, quando a gente estava falando sobre que, apesar de dominar a tecnologia, isso não significa necessariamente que o estudante consiga usar essa tecnologia do ponto de vista pedagógico, tem um dado muito interessante que você traz, que é em relação à evasão dos estudantes, né? Então, o que eu queria entender, Rion, que a gente pudesse falar aqui, quando, na sua experiência de mais de 300 IES já assessoradas, o PPC, ele raramente cumpre esse papel integrador entre as competências dos estudantes, a residência digital dos estudantes, o acesso à tecnologia, ou então ele é um documento, é um problema de quem o elabora, como você vê a criação do PPC, levando em consideração essa possível assimetria no corpo acadêmico. E muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Adriano, o convite. É sempre uma honra e uma oportunidade estar aqui no evento com dois colegas assim tão capacitados e estar aqui com a minha biblioteca, que é parceiro de longa data, né? Trocando ideias. Mas vamos lá, você levantou uma questão muito relevante, né? E eu vou abordar de uma forma assim bem
bem pragmática da realidade. Eu vivo os bastidores da educação superior há 30 anos, né? Eu comecei numa época em que uma consultoria cobrava R$300 mil para fazer um PPC. Imagina, vai lançar 10 cursos, 15 cursos, 300 mil cada um, e tudo padronizado, linha de produção, tudo igual de uma instituição para outra, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje a IA faz para você em 2 minutos um PPC. E antes da IA mesmo, você já buscava na internet um e copiava. Às vezes esquecia de mudar o nome da instituição, passava vergonha com a comissão de avaliadores, mas já fazia assim. Era um documento de fachada, era um documento para cumprir um ato regulatório. Por isso que depois você vai falar lá do mindset regulatório, né? E hoje não, nós vivemos, quer dizer, isso desapareceu? Não, isso não desapareceu. Mas vivemos um momento onde isso precisa desaparecer, né? Onde estamos numa transição, onde de fato a elaboração de um documento como o PPC, o planejamento que você vai ter da execução de um curso, das metodologias que você vai usar, do conteúdo, da forma que você vai trazer isso para a aplicabilidade prática, exige o envolvimento de todos os atores da instituição. Então, mudou radicalmente a necessidade hoje e a oportunidade das instituições fazerem diferente, né? Eu lembro aqui, para a gente ficar mais descontraído na nossa fala, né? Há alguns meses eu estava num congresso e tive uma experiência muito interessante. Eu usava nas minhas apresentações uma frase de um escritor americano famoso, Mark Twain, uma frase que ele proferiu há mais de 100 anos, que estava atual até hoje, agora desatualizou, a frase era assim: faculdade é o local onde as anotações de aula do professor vão direto para as anotações do caderno do aluno e não passa pelo cérebro de nenhum dos dois, né? Então, eu gostava da frase há 100 anos, proferida há 100 anos, que eu achava que estava atual até hoje, para brincar, para descontrair com o público. Daí uma pessoa da plateia, um palestrante que fazia a fala posterior a minha, um professor da USP, falou: Rion, adorei sua frase, mas ela já não serve mais para hoje, já mudou. Eu falei: opa, me ajuda aí então, o que mudou, né? A frase certa agora deveria ser mais ou menos assim, né? Faculdade é um local onde as anotações da IA do professor vão para as anotações do IA do aluno, para ele preparar o resumo e a cola da prova e continua não passando pelo cérebro de nenhum dos dois, né? Então, evoluiu, Mark Twain não previu isso há 100 anos, né? Mas, brincadeiras à parte, voltando para essa questão muito séria aqui, que meu colega aqui falou muito bem, né? Não é o domínio da tecnologia, é o uso dela estruturado dentro do ambiente pedagógico. Isso tem que ser pensado no PPC e executado efetivamente na prática, na praxis da instituição de ensino. Então, nós temos elementos, vamos entrar, por exemplo, no campo da própria biblioteca, né? Ela nasceu no momento em que as pessoas colocavam lá como uma obrigação regulatória. Eu tenho que colocar um acervo, tenho que colocar, se o aluno vai consultar ou não, está lá, eu cumpri minha obrigação perante o MEC, né? Hoje não, nós vivemos uma realidade onde esse contexto, esse rico conteúdo, que é, sem dúvida, o melhor repositório mais sofisticado de conteúdo que tem no Brasil da biblioteca, ele pode ser trabalhado em cada componente pedagógico estruturado dentro de uma disciplina, de um componente curricular, seja de um projeto, de forma a ser pensado em como eu desenvolvo cognitivamente ou até mesmo aquela competência do aluno, né? Então eu trago isso para um contexto de aplicabilidade que antes não existia nas estruturas educacionais e que hoje as instituições estão sendo pressionadas a fazer dessa forma. Vivemos um momento de ruptura radical de mudanças de como eu integro o PPC à realidade efetiva da prática educacional, né? Perfeito. E esse ponto que você trouxe, Rion, em que talvez aqui trazendo um pouco da MB, em que a escolha do MB ou de outra plataforma vem dentro de um mindset regulatório que você diz, né? Então a contratação para atingir os indicadores 3.6 e 3.7, né? Isso que eu queria puxar, assim, como que você vê o ideal, qual é a diferença prática entre uma IES com esse mindset regulatório, né? E uma IES com um mindset, vamos dizer assim, centrado no sucesso do aluno, que leva em consideração o perfil dele, né? Não só o que ele precisa formar, o que ele precisa fazer para atingir um determinado grau de instrução. Você nota diferenças muito significativas no uso das tecnologias para uma mindset regulatório ou para um mindset centrado no sucesso do estudante? Total, a diferença é total, né?
Você puxou essa pergunta também, porque eu tenho escrito muito sobre isso e falado muito sobre isso, né? E até faço umas analogias didáticas só para a pessoa entender. Hoje uma instituição de ensino, ela gasta o tempo e energia dos seus colaboradores, né? 40% do tempo dela para captar novos alunos, 50% cuidar das coisas regulatórias. E talvez 10% pensando se o aluno está tendo algum valor agregado lá na ponta, né? E o que a gente tem discutido é a gente inverter isso, né? Pensar no como agrega o valor para o aluno e me adequar depois às questões regulatórias, porque somos um setor regulado e não tem escapatória, né? E aí inverte, joga 50% do tempo para cuidar disso e 10% para o MEC. Mas esse conceito tem uma forma mais prática da gente entender isso e começa lá no próprio mindset da estrutura docente, né? Não é aquele lugar comum que a gente já fala há 20 anos do professor não ser mais um transmissor de conteúdo. É um pouco mais profundo que isso. Quando hoje nós docentes somos chamados a uma atividade pedagógica, a gente ainda interpreta aquilo com a ótica do ensino. Me chamaram para ministrar uma disciplina ou um componente curricular, eu vou me preparar para fazer isso. Ou seja, vou preparar o que eu vou ensinar para o meu aluno. Vou me apropriar daquele conteúdo, vou estruturar meu material, meus slides, minhas animações, o que for, para ministrar este conteúdo para o aluno. Eu me preparo para ensinar, né? Entramos num momento agora em que, com a ascensão das tecnologias, da inteligência artificial, onde o professor está sendo convidado a estruturar o que o aluno vai fazer para aprender. Né? O que é isso, estruturar o que ele vai fazer para aprender? O conjunto de atividades de elaboração e de aplicabilidade, onde ele põe em prática o conhecimento que está sendo estudado, que não obrigatoriamente foi o professor que ministrou para ele, né? Então, esse papel, essa mudança de papel do professor, entra em linha com esse processo que a gente vinha falando. E aí ele começa a ver os recursos do tipo da minha biblioteca, recursos do tipo de plataformas de laboratórios digitais, de simuladores, de tudo isso, como recursos para ele criar essas atividades de aprendizagem. Coisas que ele, quando ele pensava na atividade de ensino, ele não considerava, porque ele fazia separado. Essa é a minha aula. O capítulo do livro lá da biblioteca é complementar a minha aula. Agora inverteu tudo isso. Agora eu tenho que usar esses recursos pedagógicos de conteúdo, os capítulos do livro, todos os outros objetos de aprendizagem, articular nas atividades que o aluno vai fazer, né? Coisa que não era o dia a dia do professor antes, entende? Então, ele sai de preparar a aula dele para preparar as atividades de ensino, né? Desaparece aquele negócio, eu ensinei, não tenho culpa que ninguém aprendeu, né? Ele entra assim, não, eu sou corresponsável pelo aprendizado. O que eu vou fazer para cada um dos meus alunos aprenderem? E não como eu vou preparar uma aula. Até porque talvez isso não aconteça mais. Eu mesmo, que sou da velha geração, né, muito antes do advento da internet, hoje eu estou treinando um agente de IA para dar aula no meu lugar. Eu pego todo o meu repositório de conteúdo, de palestras, de tudo, treino esse agente de IA, faço um avatarzinho lá com a minha cara, um pouco mais bonita, para não ficar um pouco melhor, né, e ponho esse cara para dar aula. Eu vou fazer outra coisa com os alunos, senão, mas dar aula conceitual, porque meu avatar dá aula conceitual. Não sei se isso é o futuro ou não, não importa. O que importa é que esse papel de você preparar o ambiente de aprendizagem é diferente do que você preparar o ensino. E aí nós estamos evoluindo muito, e aí, obviamente, entra o processo do PPC e dos acervos digitais, quando passam a ter uma importância muito mais relevante do que um complemento regulatório do processo, né? Perfeito. Obrigado, Rion. Acho que trouxe Obrigado também por compartilhar esse panorama, assim, do ponto de vista de gestão. E eu gostaria de ouvir agora o Renato um pouco de o PPC, esse PPC, toda essa integração em escala, né? A AFIA opera dezenas de unidades, né, dezenas de cursos, principalmente na área de saúde, e acho que o seu papel envolve muito justamente garantir a eficiência acadêmica, né? Então, gostaria da gente começar talvez pela parte mais difícil disso tudo, que é fazer tudo isso em grande escala, como que é feito, né? Então, a AFIA tem um mindset centrado no sucesso do estudante. Como que a AFIA garante a coerência, vamos dizer assim, entre o PPC e essa experiência real do estudante dentro do ambiente digital? Primeiramente, cumprimentar os colegas, cumprimentar a todos, bom dia. Na figura aqui do professor Franklin, né, que é o coordenador de tecnologias educacionais da AFIA, e agradecer à minha biblioteca pelo convite. Eu estou há mais ou menos 20 anos no ensino superior, né?
E eu acho que também é lugar comum falar que as coisas mudaram bastante nesses últimos anos. Mas o que eu vejo? Quando a gente trabalha em escala, obviamente nos grupos menores há uma tranquilidade maior de fazer as adequações. Mas quando a gente trabalha em escala, a gente tem que ter pelo menos uma base comum. Uma base comum porque a gente vai ter que extrair indicadores e garantir a formação do aluno naquilo que a gente acha que é o mínimo que deve ser ofertado por todas as instituições que fazem parte do grupo. Então, sim, a gente tem que criar, né, um PPC que seja padrão, né, obviamente. A gente tem que fechar uma bibliografia que vai ser padrão para as unidades. Mas a gente não pode esquecer que nessa construção desse PPC, a gente tem toda uma perspectiva de contexto local, né? E saindo da esfera da própria perspectiva regulatória, que tem que ter o contexto histórico, inicial, né, dentro do PPC, mas trazendo para a realidade, né? Porque falando, por exemplo, de cursos da área da saúde, a gente vai ter predominância de algumas patologias completamente diferentes na AFIA. Eu tenho instituições do extremo norte do Brasil, como eu tenho outras no sul do Brasil. Às vezes, né, eu vou dar conteúdos e relevância para aqueles conteúdos que não fazem parte de jeito nenhum da vida daquele aluno e nem com o que ele vai trabalhar quando ele for, por exemplo, para um hospital, para uma clínica, né, qualquer na área da saúde. Então, a gente tem que deixar espaços para que esse PPC possa conversar. Trazendo exemplos aqui de vida em outras instituições que eu trabalhei, né, às vezes a gente chegava numa reunião com os avaliadores e aí os professores contavam um pouco das experiências deles em sala de aula, né, e coisas muito legais. Os avaliadores sempre perguntavam, poxa, que legal, por que isso não está no PPC? Por que isso não está no plano de ensino da disciplina? Então, parecem coisas apartadas. Aquele documento institucional, o que é o plano de ensino, o que é o plano de aula, o que é a bibliografia e o que o professor dá em sala de aula. Então, a gente tem que fazer, para que isso seja um pouco quebrado, a gente tem que dar espaço para que as instituições coloquem no PPC aquilo que faz parte da realidade delas, trazendo um pouco para a parte mais prática, né? Óbvio que vai ter a parte de contextualização, que vai ter a história local, tá? O contexto local, econômico, mas a gente oportuniza isso dentro das próprias disciplinas, fazendo com que a ementa de algumas disciplinas ela seja mais flexível para que ela possa se adequar às necessidades daquela unidade em determinada região do Brasil. Isso faz com que tenha a cara e as necessidades daquele local, né? Olhando a AFIA, por exemplo, trazendo um exemplo banal, mas interessante, nós temos unidades da AFIA onde a fisioterapia esportiva ela é mais uma especialidade da fisioterapia, né? Agora eu tenho cidades da AFIA onde, cidades inclusive do interior, onde o clube de futebol da cidade ele acaba trazendo, né, buscando os profissionais de fisioterapia nas instituições da AFIA. Então ela é muito mais forte. Então a gente deixa espaço em algumas disciplinas para que isso possa acontecer. Então, de forma geral, a gente constrói um eixo comum, a gente tem bibliografias comuns entre as instituições, mas a gente tem que deixar os espaços para as questões regionais para que elas possam ter a integração. Não, perfeito. Eu imagino que uma biblioteca digital assume um papel muito importante na construção dessa jornada, né? Uma vez que, ainda que exista ali competências e habilidades previstas na formação, essas competências e habilidades também podem mudar ou serem adicionadas de acordo com o contexto no qual a instituição está, né? E o material digital dentro da AFIA é muito importante nesse sentido, né? Como vocês enxergam o uso do material digital para essa, vamos dizer, flexibilidade e adaptação dos contextos regionais perante as aquisições e habilidades que estão previstas no curso? Claro, hoje eu acho que como todos os grandes grupos, a gente utiliza muito das plataformas digitais e de vários objetos de aprendizagem. Nas disciplinas que lá nós chamamos de disciplinas híbridas, que são aquelas que têm conteúdo presencial e conteúdo assíncrono, né, com o aluno, a gente tem vários objetos de aprendizagem, a gente obviamente tem que pensar conteúdos que tenham relação, que possam ter obviamente os conceitos comuns em todas as unidades da AFIA, mas que eles deixem margem à aplicabilidade dentro das questões loco-regionais. Quando a gente fala de biblioteca digital, aí um ponto importante é que a gente tem que pensar, óbvio, né, os colegas colocaram e concordo plenamente,
a gente tem que sair da ideia simplesmente de cumprir os indicadores lá relacionados à bibliografia, né? Assim, com os colegas eu passei, né, eu me lembro da transição entre o que era o indicador relacionado à biblioteca física para aquilo que foi a digital, né? Meu Deus, parecia a tábua de salvação das instituições, porque era uma dificuldade muito grande, ainda mais quando a gente fala em grandes grupos, né? Em atualização de acervo, né? Em todo aquele planejamento que a gente tinha que fazer e uma boa parte orçamentária para aquisição desses livros novos e atualizados. E a minha biblioteca e outras soluções acabaram trazendo essa oportunidade da gente facilitar essa gestão. Mas quando eu penso, por exemplo, no nosso PPC, a gente entende que, primeiro, a gente tem que, obviamente, pensar nas competências que nós estamos construindo para a formação do nosso aluno, né? E a biblioteca, ela vai ser uma parte predominante naquilo que a gente vai pensar, né? Há alguns anos atrás, ainda dentro desse processo de evolução, né, em outro grupo que eu trabalhava, a gente pensava na nossa construção do plano de ensino da disciplina e depois a gente procurava os livros que poderiam dar match com aquele plano de ensino. Mas hoje não. Hoje a gente consegue entender, né, principalmente pelo olhar na construção a partir das competências, quais são as competências necessárias, né, e a gente identificar isso nos livros que estão dentro do catálogo, em especial do parceiro, né, que é a minha biblioteca. E a gente faz essa construção conjunta, né? E apesar da gente ter as peculiaridades locais da formação, a gente entende que as competências que o aluno tem que ter, essas são transversais a quaisquer regiões e unidades da AFIA, né? E aí o trabalho que vem é realmente de capacitar os professores para a sua utilização dentro da sala de aula. Perfeito, obrigado, Renato. Eu acho que aqui a gente ficou um ciclo interessante, que é da pesquisa, da gestão estratégica e da operação, né, fazendo esse arco aqui da mesa. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, uma interlocução cruzada aqui entre os três convidados, que é sobre um tema também que foi falado aqui no Congresso, sobre a evasão no EAD, né? Então, o Rion recentemente escreveu sobre as evasões, que geralmente os motivos aparecem como motivos financeiros, né? Mas que, na maioria dos casos, são, na verdade, uma consequência da insatisfação com o curso e a instituição de ensino, né, por parte do estudante. Então, ou seja, é a experiência real que é o motor e não, talvez, simplesmente motivos financeiros. Então, aí, puxando isso, eu queria perguntar para os três, assim. Professor Eniel, com a maturidade digital do docente e do discente, entra nessa equação da insatisfação? E em que medida, possivelmente, essa maturidade digital impacta na evasão dentro das instituições de ensino, se há alguma relação possível nesse sentido, tá? Pro Renato, o dado de uso do sistema de aprendizagem e da biblioteca digital, ele colabora para fazer um diagnóstico quando pensa-se em evasão, né? E para o Rion, fechando aqui, antes da gente abrir para as perguntas, se a experiência, né, é o motor real, investir em experiência digital integrada é a estratégia de retenção mais poderosa do que desconto ou renegociação? Como que vocês enxergam a evasão dentro do sistema EAD sob essa perspectiva? Os dados de evasão no EAD são assustadores, né? Nós vimos uma palestra, Daniel Ximenes, né, ele apresentou alguns dados que nos deixaram, mas na verdade nós já sabemos disso, né? Já temos acompanhado no dia a dia, enfim, já vivenciamos. Em alguns cursos, por exemplo, na área de exatas, nós tivemos um curso, só compartilhando com vocês, um curso de licenciatura em Física, que nós tivemos uma entrada numa turma de 90 alunos e no segundo semestre nós tínhamos 15 alunos. Eu achei isso um absurdo, né? Mas parece-me que também no presencial, essa licenciatura, essa área também não é uma área que temos muita gente terminando. Enfim, nós temos problemas, precisamos entender o que está acontecendo sobre isso. Eu vejo, e aí é uma hipótese, nós precisamos ter pesquisas que possam comprovar essa hipótese. Eu vejo que se nós tivéssemos, enquanto professores, enquanto instituições, tivéssemos uma maturidade digital, os professores tivessem maior proficiência em utilizar tecnologias que fossem
agradáveis aos estudantes, que as nossas aulas não fossem aquelas simplesmente em que o professor chega lá com o seu PowerPoint e fala e traz. Se nós pudéssemos utilizar outras estratégias, aproveitando-se do digital, em que os estudantes têm ampla... nós vimos, né, eles estão num nível mais elevado de proficiência, isso poderia nos ajudar a tornar as nossas aulas mais agradáveis, né? Nós podemos ter possibilidade dos estudantes ter. Nós observamos isso, uma experiência que nós temos lá na universidade, nos cursos EAD da universidade que eu trabalho, os professores que têm maior nível de proficiência digital e utilizam mais tecnologias, os alunos assistem mais, né? Nós temos uma maior possibilidade, maior engajamento, essa é a palavra que eu estava procurando, maior engajamento. Efetivamente, é o que eu acho que nós precisamos ter pesquisas, se esse engajamento ele poderá contribuir para uma menor evasão. Se eu consigo fazer com que os alunos sejam mais engajados, com diversas possibilidades de uso e possibilidades, inclusive, de interação com os demais colegas, inclusive nas aulas presenciais, isso tende a fazer com que ele se sinta mais motivado com a sua formação. Evidentemente, nem sempre o aluno diz isso por questões financeiras, né? E falando na iniciativa pública, por exemplo, eu estou numa universidade federal que é gratuita e nós temos também evasão. A evasão existe. Então, nem sempre a questão financeira é o cerne da questão. Existem outras questões que precisam ser melhor discutidas aí. Como puxando sardinha para o meu lado, se nós utilizássemos melhor as tecnologias, os recursos e as possibilidades do digital para fazer com que esses estudantes se sintam mais engajados e mais atraídos, nós podemos ter aulas mais estimulantes e não aulas que sejam um velório, ainda que digital, né? Velório. Gostei. Então, esse tema da evasão, inclusive, é um tema bem presente aqui no CIAED, né? E como as ferramentas e os dados estão nos utilizando a fazer um trabalho mais preditivo com relação à evasão. E aí, óbvio, a partir das inteligências artificiais, machine learning, se entende características de um perfil evasor, né? Aquele aluno relacionado à frequência, à parte financeira, acesso ao conteúdo e etc. Dentro daquela lógica de evasão causa e evasão consequência, o aluno normalmente, quando chega na reta final para sair da faculdade, ele vai fazer aquela entrevista de retenção, normalmente é o processo, né, dentro de uma instituição privada, a grande maioria das respostas está ligada à questão financeira. O aluno fala, não, tenho mais condições, né, e etc. Né? Mas quando a gente vai olhar um pouco sobre a raiz disso, né, a gente vai destrinchando e entendendo um pouco do que aconteceu durante toda a caminhada. Porque eu entendo como um olhar sobre percepção de valor. Né? Ele acha que aquele valor que ele está empregando ali, né, não é interessante para a formação dele. Tá? Então, quando a gente traz esses dados de forma preditiva, a gente consegue identificar ao longo da jornada e poder trabalhar da melhor forma possível. Os dados digitais, eles vão trazendo para a gente algumas informações importantes. O acesso aos conteúdos, tá? Se ele fez as atividades, se ele fez os simulados. E quando a gente pensa, por exemplo, na minha biblioteca ou outra biblioteca digital, os acessos, algumas informações, como, por exemplo, o acesso ou as bibliografias que estão listadas ali como bibliografia básica, nos diz se o aluno está fazendo a busca daqueles conteúdos que são relacionados à atividade que está sendo desempenhada em sala de aula. Agora, Adriano, é claro que é difícil fazer uma correlação, tá? É difícil fazer uma correlação, mas ele nos dá um cenário, ele nos dá um trabalho preditivo interessante, né? Mas de forma geral, na experiência que a gente tem, é óbvio que um aluno extremamente engajado, ele é um aluno que participa de todas essas etapas, né, de conteúdo e objetos de aprendizado que são colocados à disposição dele. Mas ele também, obviamente, ele tem que ser precedido do professor engajado, como o professor falou, né? Porque ele é a inspiração desse aluno em sala de aula. Então, se a referência bibliográfica ela for o último slide da aula do professor, né? Terminou a aula, deixa eu passar, desculpa gente, está aqui,
a referência, aí realmente o aluno não vê sentido nenhum em fazer a busca por aquele conteúdo. Ela tem que realmente fazer parte da sala, né? É aquela chamada curadoria ativa, em que eu consigo fazer as relações entre o que está lá e a sala de aula, entre os exemplos práticos que eu dou e a referência bibliográfica. Eu acho que isso vai engrandecendo, mas concordo que se a gente faz com que o aluno entre, né, dentro desses objetos de aprendizado e a gente puder sintetizar esses dados, é interessante para a gente ver um cenário e poder tomar decisões de forma preditiva. Perfeito. Desafiador aqui com essas falas dos meus colegas, mas aproveitar que o Renato já explicou a questão de evasão, a aparente e a real, né? Porque às vezes chega numa instituição, um mantenedor diz, olha, tantos por cento de evasão, eu não posso fazer nada, 72% é por motivo financeiro, eu vou fazer o quê? Não, mas não é verdade. O motivo financeiro são poucos as pessoas que alegam motivos financeiros que efetivamente perderam renda e não têm recursos. A maioria deles alega motivos financeiros por despriorização financeira. Seus recursos são escassos, ele acha melhor colocá-los em coisas mais interessantes, como bets, assinatura de Netflix ou outras coisas, do que pagar a faculdade. Tá? Então, sim, o motivo é financeiro, mas obviamente a questão é de despriorização, porque a faculdade não está lhe parecendo tão relevante assim. Né? E aí o contexto dos componentes digitais entram ali como meio. Eu acho que tem um problema anterior a ele, mais impactante no processo. Tá? Qualquer elemento só é percebido como valor agregado dentro de um contexto, de um significado e de uma aplicabilidade. Você, um jovem hoje, dessa geração, começar um curso de administração, presencial ou em EAD, e ele lá ter aula de teoria geral de administração, matemática financeira, introdução à sociologia, é a morte. Uma pessoa entra numa faculdade de medicina, como eu fiz o curso de medicina, para ter 2 anos de anatomia, fisiologia, embriologia, citologia, histologia, 2 anos sem ver um profissional médico, são biólogos, são farmacêuticos, farmacologia com farmacêutico, anatomia com odontólogo e tal, é a morte. Isso não interessa mais para essa geração, isso não faz mais sentido no desenvolvimento se você está trabalhando no desenvolvimento de competências profissionais, você fazer essa estrutura curricular com base de fundamentos genéricos desestruturados, fora de contexto. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, não há um médico que não precise saber de anatomia, estou falando ela fora de contexto. Um anatomista dando aula de anatomia quer que o seu aluno seja um anatomista, que decore 7.560 nomes da anumina anatômica. Eu virar para ele, professor, eu não quero ser anatomista, eu quero ser médico. Os médicos, em geral, sabem 500, 600 nomes da anumina anatômica. O angiologista sabe lá das veias e artérias, o neurologista de coisas, mas pergunta para qualquer médico se ele sabe os 900 acidentes anatômicos dos ossos do corpo. Não sabe, porque não interessa. Ele não quer ser anatomista, ele quer ser médico. Mas daí você tem uma disciplina de fundamento, dada por uma pessoa que não é médica, entende? Isso tudo é passado, isso tem que mudar. Ninguém vai. Imagina, eu vou assistir uma aula virtual de pensamento de Fayol, Ford, Taylor, lá. É a morte para o estudante isso. Ele tem que ter contexto, tem que ter aplicabilidade, tem que ter significado aquilo que ele está vendo. Né? E aí, dentro dessa estrutura metodológica, usar toda a tecnologia e os componentes digitais. Por isso, a mesma coisa, quando ele vai ver... o professor Renato acabou de dizer aqui, a pessoa vai lá dar a sua aula, no último slide tem as referências bibliográficas. Não, aquele conteúdo tem que entrar no contexto, ele tem que gerar significado para ele, e não tá aqui as referências. Né? É uma mudança radical de paradigma metodológica e de estruturação do ensino. Nós não temos nos nossos cursos mais nenhum curso onde o professor não é profissional daquela área, porque só ensina quem sabe fazer. Eu não posso botar... gosto de fazer exemplo, porque parece que estou fazendo alguma crise profissional. Por exemplo, no curso de psicologia só tem psicólogo, no curso de enfermagem só tem enfermeiro. Não tem mais esse negócio. O fundamento não é importante? Mas ele está dentro da competência, dentro de uma competência profissional. Posso começar um curso de fisioterapia, o que é uma competência profissional? É o que o profissional entrega para o mercado, para o seu cliente. Um fisioterapeuta entrega um mapa anátomo-fisiológico do corpo humano? Não entrega. Ele tem que aprender anatomia e fisiologia, mas ele não é uma competência profissional. Então, isso tem que estar dentro de cada uma das especialidades. Se ele está trabalhando técnicas respiratórias, ele tem anatomia, fisiologia do pulmão e assim sucessivamente. Ele não tem que ter um anatomista dando aula de anatomia, porque ele não vai ser anatomista, ele vai ser fisioterapeuta. Então, essa mudança radical de paradigma, né? Então, não existe mais no nosso currículo disciplinas de fundamento. Todas elas desapareceram. Não tem nenhuma disciplina de fundamento.
Repito, o conteúdo tem. Alguns até não, porque são desnecessários mesmo, né? Mas os principais, os relevantes, tem. Mas eles são puxados para dentro da competência específica. Na Universidade de Stanford, a Faculdade de Educação da Universidade de Stanford, há 22 anos exatamente, cunhou um termo chamado Just-in-Time Learning. Se passaram 22 anos e ainda tem dificuldade de usá-lo. Que era simplesmente um termo para diferenciar Just-in-Case Learning, que assim, eu quero conteúdo disciplinar. Just-in-Case eu vou de uma forma disciplinar, fragmentada, te dou um monte de conteúdo, para quem sabe um dia, se você precisar usar, eu já te ensinei. Você não é capaz nem de lembrar lá na frente, muito menos de integrar aquilo na solução de um problema real. Mas eu passei todo o conteúdo para você e me sinto resolvido por ter passado o conteúdo. Isso Stanford chamava de Just-in-Case Learning. E ele propunha há 22 anos uma nova maneira que era Just-in-Time Learning, que era assim, o que você precisa usar? Você é um curso de administração, chegou alguém que precisa fazer um plano de marketing, um outro um valuation, um plano de negócios, então agora você vai aprender o que é necessário para fazer aquilo. Você não consegue dizer lá para o Manuel quanto é que vale a padaria dele, se você não souber ler um balanço, fazer uma DRE, se não souber aquela fórmula da matemática financeira, mas você não precisa ter disciplina de matemática financeira, contabilidade, finanças, você precisa aprender aquilo para entregar o valuation. Então esse é o Just-in-Time Learning. O conteúdo vem no momento que você precisa usar. Isso há 22 anos, gente. A internet ainda era incipiente e não existia IA. Agora que existe tudo isso, muito mais razão de ser, porque eu trago isso, eu estruturo toda uma trilha para desenvolver uma competência em tempo real, em 5 minutos. O professor estrutura a trilha dele, com os melhores conteúdos, com os melhores objetos de aprendizagem, com as melhores referências que ele quiser ali no livro. Entende? E aí faz sentido para o aluno, tem contexto, tem aplicabilidade. Ele não está lá vendo aquela aula chata, maçante, que não sabe para que serve. Imagina esse processo como... Eu estou falando isso... Para todos vocês é óbvio, até porque muito lógico e racional. Mas as nossas instituições, poucas delas estão ainda nesse movimento. Por que elas ainda estão demorando para fazer isso, né? Algumas já estão conseguindo, claro, mas outras ainda insistem em demorar um pouco, e aí é o natural. Algumas vão lá para frente, vão ser mais bem-sucedidas, outras vão correr atrás, e outras, quando verem, já foram atropeladas, não sabem por quê. Obrigado, Rion. Obrigado também os 3 professores aqui. Agradecer as falas dos 3 professores. E antes de abrir aqui para o público, né, também convidá-los e lembrá-los que às 2h, na sala 1, teremos também uma palestra institucional que vai ser conduzida pelo diretor de inovação, Marcos Alta, da MB, que vai falar para onde já está e para onde a MB pretende seguir para continuar e reforçar o seu compromisso com as instituições, tá? Então eu gostaria de abrir aqui para pergunta, se alguém tem. Então vou resumir um pouco, até porque o almoço nos espera. Professor Rion, interessantíssima a sua fala. E o que a gente olha para o mercado que ajuda e contribui para que o nosso aluno que a gente está entregando tem as competências necessárias em termos de profissional, e quais são os erros mais comuns que naturalmente as instituições cometem, que acabam atrapalhando e causando com que elas se percam nesse caminho. E a segunda pergunta para o professor Renato essa convergência entre prática pedagógica e PPC. Naturalmente nós temos 2 desvios, aquele professor que dá aula há 10, 20 anos, a mesma aula, o mesmo PowerPoint, e o PPC ele vai sendo renovado, vai exigindo essa evolução natural. E também temos aquele professor que está além, está mais avançado que as nossas diretrizes em termos de documentação do curso. Como a gente consegue acompanhar esses desvios e assegurar de forma positiva que essa prática docente ela aconteça de forma equânime dentro das nossas operações descentralizadas? Troca de gentilezas aqui, voltou para mim então para começar. Vamos lá. Sua pergunta é super pertinente, interessante e daria horas de conversa aqui. Vou fazer uma síntese em 1 minuto dela. Primeira coisa, dentro da sua, integrando as 2 perguntas suas, o PPC ele precisa ter 2 elementos importantes. Uma coerência com o real, por isso não pode comprar um PPC de uma consultoria,
eu sou consultor, mas sou totalmente contra alguém comprar algum projeto, né, de consultoria, né, e não dá, ele tem que ser desenvolvido. Segundo, ele tem que conversar com a realidade, né, ser de fato estruturado com essa conversa com a realidade. Mas até aí, lugar comum. Não fazem, mas lugar que deveriam fazer. A sua questão é muito mais profunda. A sua questão é quando você, para ter o engajamento do estudante, um nível de satisfação, recomendação do estudante desse engajamento, você precisa, pensando no sucesso e realização do seu estudante, o primeiro contexto que você precisa trazer é o contexto de aplicabilidade do que está sendo estudado. Que esse, na minha crítica aí há anos, é a maior falha do modelo de EAD que priorizou, que predominantemente está estabelecido no Brasil. Né? Não é porque ele é mais assíncrono, menos assíncrono, mas é que ele não dá aplicabilidade ao que é estudado. Um processo formativo, o aprendizado, de fato, só existe quando você aplica. Não existe aprendizado sem aplicabilidade. Você adquire um conjunto de informações, de conteúdos, acerta numa prova, mas se você não deu aplicabilidade, aquilo não se consolida. Né? Não precisa nem ser estudioso de neurociência para saber isso. Qualquer pessoa sabe, porque é a nossa vivência cotidiana. A gente vê um monte de coisa, mas a gente lembra de fato, né? Eu faço nas palestras um monte de brincadeiras com as pessoas, chegam aqui, você lembra lá as capitanias hereditárias do Brasil de 1680 a 1720? Pô, não. Você acertou na prova lá de história do segundo ano do ensino médio. Aprovado, né? Você foi aprovado. Caiu isso na sua prova. Como é que você não lembra? Né? Aprendizado não tem a ver com isso. Aprendizado tem a ver com experiência, com vivência, com aplicação, com elaboração, com processo mais complexo. E um curso superior é um curso formativo, né? Não é um curso, não é uma coisa que você faz por diletantismo para ver um conteúdo que bacana, estou lendo um romance. Não. Então, ele exige aplicabilidade. Tá? Para dar aplicabilidade, você sai de um contexto onde você não pode ser um contexto fragmentado, disciplinar, você tem que trabalhar com um contexto interdisciplinar ou, melhor ainda, no desenvolvimento de competências, porque daí a aplicabilidade fica mais evidente. E aí o aluno vê sentido naquilo que ele está aprendendo, naquilo que está sendo cobrado dele, naquilo que está sendo trabalhado com ele. Essa aplicabilidade não pode ser... Esse é um passo que a instituição tem que dar. Sai do modelo disciplinar para o modelo de competências. Primeiro passo, tudo contextualizado com aplicabilidade, que já é bastante complexo. Segundo passo, essa aplicabilidade era melhor real do que simulada. Tá? Você pode dizer assim para o estudante, assim, olha, eu sou professor de nutrição aqui, vamos fazer um cardápio para um restaurante em termos de teor nutricionais, calorias, proteínas, fazer um cardápio bacana. Vamos fazer um simulado, um cardápio para um restaurante. Bacana, um projeto legal, ele vai desenvolver, vai ter que estudar uma série de coisas para fazer aquele cardápio, vai desenvolver a competência dele elaborar isso. Mais legal ainda é se estivesse alguém abrindo um restaurante lá no shopping, porque ele chamasse o estudante, olha, faz para mim um cardápio. Porque esse cara ia trazer contextos que o simulado não traz, tá? Contextos do mundo real, da aplicação real. Ele diz, olha, não dá para ser do jeito que você fez aí não, porque meu restaurante é por quilo, eu preciso mais coisa pesada, com osso, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro, no final das contas. Muda tudo que o estudante fez, porque não estava ganhando dinheiro suficiente com aquele cardápio que ele fez. O mundo real traz network para o estudante, traz contexto da realidade e traz um significado muito grande no que ele está vendo, no que ele está estudando, no formato Just-Time Learning, né? Que a metodologia se adequa daí ao processo formato. E aí você consegue levar o estudante a um nível de satisfação maior, a evasão cai profundamente, e o aprendizado aumenta, o desenvolvimento de competências profissionais, a empregabilidade e a trabalhabilidade dele aumenta e, consequentemente, o sucesso da instituição. É uma cascata de valores, né? E aí ele começa a ver sentido nos objetos de aprendizagem, nos materiais digitais, em tudo isso, né? Quer ver? O maior erro que uma instituição comete hoje, né, dentro da sua estrutura de cursos presenciais, é separar a disciplina EAD e presencial. Era 60-40, agora 70-30, não importa, né? Ela tinha lá, eu tenho 5 disciplinas presenciais, 2 em EAD. Essa EAD, você vê, tem na plataforma, tem um tutor para tirar alguma dúvida. O aluno não dava mínima para aquela disciplina dele, ele achava uma disciplina a menor, porque já que não é importante, botaram ela no EAD, falando de um curso presencial, né? Um erro absurdo. E ainda tinha que pagar o tutor para fazer isso, né? A AFEA já trabalhava melhor isso em muitas instituições, porque o componente virtual era complementar ao componente presencial. Uma coisa óbvia, que se qualquer um parasse para pensar, ia ver que é uma excrescência ter uma disciplina EAD no curso presencial. Não usar os 30%, 40% da virtualidade. Isso não é. Isso é bom.
muito bom, né? Deveria ser até mais, mas o separar a disciplina da EAD presencial é um erro básico, né? Mas por que esses erros acontecem? Porque o nosso mindset é regulatório, não é no sucesso do cliente. Se fosse, a gente não cometeria esses erros básicos, né? Eu ia dar mais 1 milhão de exemplos aqui, mas a gente tem que almoçar. Você falou bem, a fome está batendo. Vamos passar aqui para o Renato. Acho que o professor respondeu muito bem todas as partes. Eu queria fazer até uma complementação. Eu venci muitas visitas regulatórias e às vezes os avaliadores perguntam para os professores o conhecimento deles do PPC. Né? E parece um negócio assim que todo mundo fica desesperado. Né? Às vezes criam até colinhas, né, para os professores. Olha, você tem que saber isso aqui, perfil do egresso. Porque está tão distante da vivência do professor que ele é um documento estático. E aí o professor falou muito bem. A partir do momento que a gente traz o PPC para a realidade, ele espelha a realidade, as coisas começam a ficar mais claras também para o docente. Tem um ponto, e aí talvez na construção do PPC, você já falando, né, sobre a atualização, o PPC, ele é óbvio as DCNs. A DCN é a base, é o piso, né? Ela não pode ser o teto. Mas algumas DCNs, apesar no último ano a gente teve muitas DCNs atualizadas, né? Mas tem cursos em que a DCN, por exemplo, voltar no exemplo da fisioterapia, acho que a DCN é de 2002, se eu não me engano. Né? Muita coisa aconteceu, a profissão do fisioterapeuta mudou completamente, né, com novas habilidades, né, e é importante a gente trazer coisas do mercado para o PPC, porque aí as coisas vão ficando também muito claras para o professor e para o aluno. Agora, falando do professor, você editou o professor com slide lá né, que ele já tem há 20 anos aquele slide, ele muda um pouquinho, né, que é colar. Apesar de hoje todos os professores estão usando inteligência artificial para fazer os slides agora, né? Mas Estão melhorzinhos agora. Né? Estão melhorzinho, o design está mais legal, né? Não é o fundo preto com a letra branca, né, que deixa todo mundo, né, cego ao final da aula. Mas o professor, essa mudança, ela vem muito dessa perspectiva do engajamento, de novo, da maturidade do professor nessas competências digitais. A gente tem que conseguir investir tempo nisso. Né? E esse investimento de tempo, eu vejo dentro da perspectiva de trilha, praticamente. Né? E a instituição tem que entender que ela tem que garantir que o professor tenha essa maturidade para que tudo aquilo que foi pensado seja de fato aplicável. Né? Puxando o exemplo da AFA, a gente tem lá a Semana de Desenvolvimento Docente, né, que é coordenada pelo núcleo de professores que é o NAPED. Eles fazem temas comuns, né, eles trabalham com os professores, mas a gente faz meio que um checklist para, sejam os professores que têm um nível de competência maior ou menor, a gente possa ter esse acompanhamento para garantir que ele saiba fazer melhor utilização dessa ferramenta, né, e que a gente possa ter a proximidade entre aquilo que foi pensado no projeto pedagógico de curso e aquilo que a gente espera como final, o objetivo final, que é o perfil do nosso egresso. Tá? Bom dia a todos, meu nome é Márcio, sou da Escola Superior de Defesa. Queria fazer a pergunta para o professor Enio. Eu sou da Escola Superior, mas eu trabalhei os últimos 10 anos na educação básica, né? Então vou sair um pouco desse escopo que a gente está focando aqui na escola instituições de ensino superiores, né? Mas dentro dessa linha aqui que é o PPC, né? E a formação de professores, né? Eu tenho um termo que a gente utiliza muito nas Forças Armadas, que é a omissão passiva, né? Que é a omissão passiva. A gente faz reunião, vamos fazer assim, assim, a pessoa tá, ok. Saiu daquele contexto, ela faz o que ela quer, né? E eu fico muito triste, assim, que eu percebo muitos nos professores, né? Essa omissão passiva, né? E o que... Aí eu vou ser polêmico, porque eu acho que muito não evolui da experiência digital, da educação digital nas escolas por causa do professor. Porque a gente tem uma tendência, né, todos nós, a ir na nossa zona de conforto, né? E o que é a zona de conforto que o professor Renato falou aqui? O PowerPoint que já está pronto há 20 anos, né? Ele só muda a cor, porque preto no branco, agora botar branco no preto, né? E acaba mantendo aquela mesma cultura, a mesma dinâmica que ele sempre manteve, né? E ele acaba não evoluindo, evoluindo, porque ele não quer... Eu tive um problema muito grande nas outras escolas que eu trabalhei, a gente dava curso, né? Na parte de AVA, de mudo, né? Professor, a gente tinha quase que pegar pelo braço, pelo cabelo e levar. E quando eu digo isso, mais no ambiente que é público, né? Porque quando é particular, é fácil tu obrigar, né? Porque não, vai ser demitido. No público não, é concursado. E fazer... uma coisa exaustiva fazer os professores evoluírem, né?
para ir para a área digital, para poder usar os recursos, né, para trabalhar com alunos, que esses alunos são, né, nessa outra perspectiva, uma perspectiva já digital. Aí a pergunta para o senhor, depois de tudo isso aqui, o senhor percebe isso? E se sim, o senhor teria sim quase Hércules, né, isso, né? Um caminho assim, para solucionar isso, para tentar ajudar esse engajamento do professor nessa linha digital, tecnológica, não só digital, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, não? Essa daí, né? Bem, a outra também foi. O que eu vejo é, primeiro, que nós não podemos deixar, ainda nessa questão dessa... Você usou o termo, a passividade... Omissão passiva. Ainda que exista, né, e nós temos, inclusive no serviço público, isso é muito comum, né, os professores, nós temos na universidade a chamada autonomia de cátedra, liberdade de cátedra, né? Nem sei se ainda tem na iniciativa privada, porque efetivamente os professores, nós não podemos invadir a sua liberdade de cátedra, mas existem algumas coisas que precisam ser concatenadas com a vida. Nós estamos numa cultura digital, não podemos simplesmente deixar os professores dizer, olha, você tem que continuar desse jeito. Não. Pontos importantes. Apesar dessa omissão passiva, eu insisto na formação. A formação ela tem que ser continuada e até, sendo redundante, constante. Não é uma formação uma vez na vida, ela precisa ser sempre. Sempre nós temos que estar trazendo coisas novas para os professores e estimulando e criando comunidades de práticas, inclusive comunidades para que os professores, aqueles que são talvez mais animados, eles possam influenciar os outros e até pela vergonha os outros talvez sejam influenciados a fazer, porque não tem como nós obrigarmos as pessoas a fazer. Nós temos aqui Luiz, ele também é da educação básica, ele me orientando no doutorado. Ele fez no mestrado dele uma pesquisa interessantíssima utilizando um framework do Self for Teachers, que é uma espécie de framework que você mede, você verifica qual o nível de competências digitais dos professores na educação básica. E, a partir daí, ele desenvolveu algumas formações com aqueles professores da escola, enfim. Foi uma experiência interessantíssima, mas precisou ter engajamento, precisou ter uma liderança ativa. E, efetivamente, para ele foi um pouco mais fácil, né, Luiz? Porque ele era o diretor da escola, né? Então, não que os dados tenham sido poluídos, né? Mas ele estava à frente, porque também, se não tem uma liderança ativa, provocando, incentivando, também a gente acaba que as pessoas não dão essa necessidade, né? Talvez, então nós precisamos ter formação e uma formação específica e engajada, como o professor falando aquilo que o professor precisa saber, né, e saber utilizar e saber provocar o estudante para que ele também não desista e ao mesmo tempo essa formação ela ter uma liderança institucional muito forte, nas diretrizes muito forte, né? No serviço público isso é mais complicado, mas a gente precisa ter isso. Lá na universidade que eu trabalho, felizmente hoje nós temos, nossa reitora, ela é uma entusiasta pelas tecnologias, então ela tem constantemente nos estimulado, isso é importante, né? Ela nos estimulou, por exemplo, em novembro, ela baixou na minha mão, assim, olha, você tem 3 meses para fazer uma equipe para nós termos o nosso guia de IA da instituição. Eu falei, professora, mas é novembro. Nós estamos aí ficou pronto, as pessoas entusiasmadas. Olha que interessante isso, né, Renato? E entregamos, está na fase de edição, logo a gente disponibiliza para todos. Outras têm. Eu só estou dando um exemplo da necessidade da liderança e termos formação. Eu iria por esse caminho. Pode ser que tenham outros, viu? Mas, salvo o melhor juízo, esse seria um bom caminho, né? Você quer ter algum outro? Eu acho caminho. Eu queria fazer um complemento bem rápido e prático, né, nisso daí, né? Quando a gente faz nas instituições, as nossas, ou que eu assessoro, tanto de ensino superior quanto de ensino básico, né, a gente prepara o professor. Aí vem hoje a gente prepara ele, um lato senso de 400 horas, a gente chama MBA em Gestão da Aprendizagem. Para ele preparar todas as ferramentas de aprendizagem metodológicas, digitais, etc. Só que daí entra a omissão passiva que você falou. Preparei, ele vai para a sala e faz o que ele quer. Como é que a gente controla isso daí? O que a gente faz? A gente tem uma estrutura, ele foi preparado no MBA para aquelas premissas que são institucionais.
nós vamos usar algumas dessas metodologias assim, digital assim, as trilhas de aprendizagem são assim e tal. Né? E ele foi preparado para isso. Daí ele vai para a sala de aula e a gente aplica um instrumento de avaliação em todos os componentes curriculares, todas as disciplinas para o aluno. Não é para dar nota se o professor é bom, ruim, não sei. É para perguntar se cada um daqueles elementos foi utilizado naquele componente curricular. Então, quando o aluno responde que não foi, ele constrange o professor profundamente. Então, não, esse negócio não foi feito aqui, não. Esse digital aqui, não. Esse conteúdo, não. Essa atividade, não, né? Nem passou pela gente aqui. Aí o professor fica... Ele vê, obviamente, é tudo transparente, ele sabe, ele vê o questionário inteiro antes, falou, pô, se eu não fizer nada, o aluno vai acabar comigo, porque ele vai me dedar no final da disciplina. Então... Uma boa saída. É meio assim, mas funciona. Uma boa saída essa, viu? Funciona. Vamos para a nossa última perguntinha aqui do professor. Na verdade, não é bem uma pergunta, só queria parabenizar, né? E dizer que foi muito interessante até o formato como vocês começaram as suas falas, porque a gente vê da formação docente ao PPC e a gente vê essa saída aí para o mercado, para a sociedade, como vocês queiram chamar. Existe um fluxo pedagógico que aos meus olhos não pode deixar de ser desconsiderado. Eu não posso pensar no negócio e depois pensar no professor e discutir a crise do mercado. Né? Eu tenho que saber quem é esse profissional, como é que ele está preparado, e a formação docente surge de uma forma perfeita. Então, parabéns a vocês pela condução. Eu só queria dizer o seguinte, o professor ele vai produzir, ele vai dar resultado se ele coaduna da cultura organizacional. Então, a gente tem que ver quem é que eu estou contratando, o que é que eu quero, quais são as entregas. Então, não é só a competência profissional, porque desde 2019 que a gente está no mundo da contradição. Né? A gente tem aí uma pandemia, a gente tem as tecnologias educacionais explodindo, ninguém estava preparado, e quando a gente olha, está vindo a IA, a gente tem que acompanhar o processo, a gente tem um novo marco regulatório, quando a gente está parabenizando o crescimento do EAD, a gente tem um novo marco regulatório, quando a gente tenta compreender, gostando ou não, a gente não sabe ainda o que fazer. Então, são muitas coisas que estão emergindo ao mesmo tempo, e aí, da forma como vocês trazem, eu saio daqui desse congresso muito mais tranquilo que a gente vê. Não que os outros não estejam pensando, mas é importante a gente visualizar e ouvir. E por isso os meus parabéns a vocês, porque começa falando da formação docente, da entrada e saída, né? Esse profissional que não deixa de ser o foco e que é responsável por todo o processo. Então, parabéns a vocês. Perfeito. Então, gostaria aqui de agradecer mais uma vez a participação. Muito obrigado, Renato, Rion, Niel, a participação de vocês também. E fica o convite para às 14h temos essa segunda palestra, que vai ser na sala 1. E desejamos também um ótimo almoço e o restante de evento. Muito obrigado.